Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje eu venho aqui indicar 5 livros para você começar bem em 2022. Então vamos começar com as indicações. Já venho aqui trazendo livros que eu considero assim muito bons mesmo, e eu acho que são ótimas indicações para você abrir aí sua wishlist, para você abrir aí a sua lista de livros que você deseja ler, sua TBR, enfim, e adicionar esses livros porque eu recomendo muito, são muito bons e eu acho que vale super a pena já ler assim nesse início de ano, nesse primeiro trimestre, semestre, afins. Então, confira as dicas porque estão muito boas e veja até o final, porque primeiro livro que eu recomendo, que eu acho que, assim, foi uma das melhores leituras do ano passado, com certeza também, é São Tomás de Aquino, por G.K. Chesterton. Esse primeiro livro que eu li de Chesterton é incrível, incrível. Não é uma leitura muito fácil, tá? Recentemente meu namorado estava até falando comigo isso, que não é uma leitura fácil de fazer, por conta dos aspectos filosóficos que Chesterton traz ali também. Eu não achei tão difícil quanto a vida intelectual, por exemplo, não achei. É um livro que demanda um certo esforço, mas que vale super a pena, né? Eu falei na resenha que fiz sobre São Tomás, esse livro no caso, que é como se Chesterton tivesse uma linha de raciocínio que permeia, sabe? Que se divide em várias outras que englobam e vão convergir para o mesmo ponto, entende o que eu quero dizer? É como se fosse várias linhas paralelas e, ao mesmo tempo, essas linhas de raciocínio paralelas levam ao mesmo ponto, convergem no mesmo ponto, na mesma linha de raciocínio. Entende o que eu quero dizer? É bem filosófico mesmo. Não é tão fácil, mas ao mesmo tempo vale muito a pena. Então, eu recomendo muito. Tem uma edição muito bonita, inclusive, que sai aí pela Eclésia, se eu não me engano, ou pela Cultor. Recomendo que vocês adquiram e leiam. Segundo livro, esse aqui eu tô com a edição aqui em mãos, tá? O outro tá com meu namorado, por isso que eu não mostrei pra vocês. Eu tenho a edição da minha biblioteca católica, no caso. Mas bem, esse livro aqui, eu acho que ele é um livro ótimo para se começar 2022, pelo simples fato de ser um dos melhores, ou se não, o melhor livro que trata sobre a Virgem Maria que eu, assim, já li e eu acho que existe na realidade, que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Esse livro merece ser lido, relido, estudado, meditado, é uma leitura muito boa. Eu tenho um vídeo onde eu falo melhor sobre a consagração Nossa Senhora, recomendo que você veja, se caso você deseja se consagrar e entender um pouco como funciona isso, como foi pra mim depois de um ano consagrado, que mudou na minha vida, como que foi. Recomendo que vocês assistam. E bem, o tratado, essa edição é maravilhosa, a edição dos Arautos, muito bela. O tratado é aquela leitura fixa que eu faço anualmente, por conta da consagração. Então eu me consagrei em 2020. Em 2021, ano passado, eu fiz um ano de consagração, renovei ano passado e renovarei esse ano de 2022. Começo a preparação em junho para julho, tá me consagrando, né? Então eu começo a ler, na verdade, esse aqui em maio. No final de maio eu começo a ler o tratado, para que 16 de junho eu já comece a preparação. Então 16 de junho eu termino e começo a preparação para a consagração a Nossa Senhora. Então é aquela leitura fixa que eu leio sempre, ele tá todo marcado, grifado. Eu até pretendo continuar anotando nele onde der, onde puder, porque é muito bom, tá? E eu recomendo muito, tem muitas edições. Tem uma baratinha, se eu não me engano, da Paulinas ou da Vozes, que é R$8. Então eu vou deixando aí embaixo na descrição o link, caso você se interesse. Outro livro que eu acho muito bom e eu não indico muito aqui, porque acaba que, como foi uma leitura simples, assim, não é tão uau, eu não venho indicando sempre, mas é um livro muito bom para começar o ano, principalmente se você tá passando aí por um momento mais corrido, enfim, né? Porque normalmente no início do ano a gente tem aquele período de folga e depois já volta 100%, então foco total, pessoas voltam a estudar, a trabalhar e coisas do tipo. Então eu acho que esse livro, apesar de não ser uau, meu Deus, que livro incrível, maravilhoso, é um livro muito bom e é uma leitura que eu me surpreendi um pouco, porque assim, eu não conhecia muito a história dessa moça e ao mesmo tempo é pequeno, então dá pra você levar, assim, facilmente, ler aí também, como tem uma linguagem bem direta e capítulos curtos, facilita a leitura.
que é A Clara Luz, de Chiara Lucci. Eu já falei em outros vídeos pra vocês, foi uma leitura que eu fiz ano passado, não tava esperando muito, mas eu gostei bastante, sabe? Eu não conhecia a história da Beata Chiara Lucci, achei muito bonita a força, a garra dela diante da doença, né, na fase terminal, o salto espiritual, a sua vida antes disso, depois, e tudo o que aconteceu depois, curas, milagres, testemunho, que, né, ela deixou aí, as pessoas realmente se inspiram muito, e ela é uma beata, né, tá no céu, graças a Deus. Ela é uma beata que arrasta aí multidões, digamos assim. Ela acabou cativando as pessoas com seu testemunho e elas se inspiram em Chiara Lucci. Então, assim, se você quer conhecer um pouco mais, eu recomendo esse livro. É baratinho também, gente. Então, assim, recomendo muito a leitura. Tá? Vou estar deixando links na descrição de todos os livros indicados aqui. Depois vocês deem uma olhada. A Pequena Pianista é outra indicação que eu venho deixar aqui pra vocês. Eu não indico muito esse livro. Eu não indico muito esse livro porque eu não me lembro muito bem da história. Mas eu venho deixando pra você que gosta de um livro bem grande, tá? Porque ele é um calhamaço, é um livro bem grande. Mas ao mesmo tempo é muito bonito, sabe? Ele me lembra muito Poliana. Então se você não gosta muito da história, eu acredito que você não vai gostar muito desse livro. Mas é bem diferente, completamente diferente. Ele vem tratando muito sobre a música, relações familiares e de como que as coisas possam ou não estar relacionadas com isso, entende? Como a vida dessa garotinha, né, dessa menina, que eu não me lembro o nome, mas como que a música, enfim, tudo isso acabava atuando na vida dela de uma tal forma que ajudava ela, digamos assim, a esvaecer, a esparecer, digamos assim, a sair daquela realidade dela, mas ao mesmo tempo era tão fundamental na realidade dela, sabe? Eu acho muito interessante o livro, é simples também, é uma história direta. Eu não acho muito cansativo, embora pra mim, ultimamente, calhamaços tem sido muito difícil de ler, porque eu tô achando bem cansativo. Pelo menos As Crônicas de Nárnia eu tô começando a achar um pouco cansativo, mas eu recomendo. Quem gosta de livro grande pode ler, planejar a leitura, assim, vale muito a pena, é um livro muito bonito. E, ao mesmo tempo, é aquela leitura que você, planejando bem, enfim, vai conseguir encaixar na sua rotina, ao mesmo tempo vai absorver ali coisas boas. Tem um final que eu confesso pra vocês que ele tem um desfecho muito bom, mas ao mesmo tempo um pouco aberto, meio que eu esperava um pouquinho mais do desfecho final, mas vale a pena a leitura. Abadia de Northanger é outra indicação que eu trago pra vocês. Essa edição é da Príncipes, tá, gente? Depois eu quero fazer um vídeo comentando pra vocês sobre as edições da Príncipes, sabe? Mostrando todos os livros que eu tenho da Príncipes e falando real pra vocês o que eu acho. Mas eu quero dar uma pesquisada antes, ver aí traduções, enfim, variações, mais sobre a própria editora pra vir estar falando com vocês com propriedade se vale a pena adquirir esses clássicos, né? Eu sei que muita gente gosta bastante de uma tradução muito boa e pelo preço a gente começa a meio que desconfiar, né? Porque são muito baratos os livros da Príncipes, ao mesmo tempo, o que a gente pode esperar deles, né? Bem, esse aqui, pra vocês terem uma ideia, acho que foi R$10, então assim, a gente desconfia um pouco, mas depois eu pretendo trazer um vídeo pra vocês falando sobre as edições deles. Bem, o que acontece? Em Abadia de Northanger, né, Jane Austen, ela vem aqui trazendo a história de Catherine. Catherine, ela tinha um preço bem grande pela leitura. Ela passou uns tempos aí com seus tios, se eu não me engano, o senhor e a senhora Ollem. E lá nesse lugar ela conhece novas pessoas, participa de bailes sociais, eventos sociais. Só que ela acaba cometendo o erro de levar algumas coisas da literatura para a realidade e ela acaba causando alguns probleminhas com outros amigos, enfim, com o homem que ela ama também, então é interessante notar. Confesso pra vocês que no final os desfechos da Jane Austen são interessantes. Eu particularmente gosto mais, pelo menos, do filme do Orgulho e Preconceito, porque eu acho que o desfecho foi melhor do que, por exemplo, Razão e Sensibilidade. E aqui eu tô falando dos filmes. Gente do céu, deixei o livro cair. Os desfechos, pelo menos do filme Razão e Sensibilidade, eu achei que foi muito estranho, assim, confesso pra vocês. E da Abadia de Northanger, eu também achei um desfecho meio corrido, eu não sei explicar. Como aqui, introduzindo a história, né, é falado, eu acho que exclusivamente isso, que Jane Austen, ela começou esse livro, mas foi só terminado depois de muitos anos. Talvez tenha sido isso, não sei. Mas eu acho o desfecho não muito interessante, porque eu acho um pouco corrido. Enfim,
Bom, gente, basicamente é isso. Essas são as minhas indicações. São 5 livros para começar bem o ano de 2022. Acho que depois que vocês lerem esses livros, vocês vão vir aqui e vão falar, não, era bom mesmo, obrigada por essas indicações, porque são livros que eu gostei bastante de ler e eu super recomendo a leitura para vocês, tá? Bom, basicamente é isso. Se você gostou, não esquece do like, se inscrever no canal, né? E bem, eu tô com uma notícia aqui muito boa para dar para você que ficou até o final desse vídeo. Teremos uma live aqui no YouTube. Eu tô planejando fazer essa live, acho, né, até ao presente momento. Vou estar marcando pro dia 28 desse mês de janeiro. Teremos uma live aqui no canal. E bem, nessa live eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória na leitura. Eu nunca fiz nenhum vídeo falando sobre isso, falando sobre o meu processo de leitora. Como que eu saí de livros bobos, assim, bobos, sabe? Tipo, clichês e afins e outros livros que eu considero aí baixa literatura, até livros que eu leio hoje, né? São clássicos, livros que agregam, que não são clássicos também, mas são muito bons, livros católicos, enfim, minha trajetória como leitora, desde quando comecei a ler até hoje, e dicas para você criar o hábito de ler de vez e ser constante na leitura. É sobre isso que eu vou falar nessa live, que vai acontecer dia 28, às 8h30, até o presente momento vou estar deixando 8h30, e se não houverem alterações, vai ficar por assim mesmo, tá? Fiquem de olho na aba comunidade, porque eu informo vocês tudo por lá, e no meu Instagram também. Grande beijo, até o próximo vídeo!